Boa noite, Wagner. Boa noite, como é que estamos? Bem? Tudo bem? Muito frio aí? Começando a esfriar. Parou a chuva e está começando a esfriar agora. E aí? Aqui tá friozinho também já. Wagner, ó, muito obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo, né? A gente sabe que você é um cara ocupado aí e ter dado essa canja para a gente aí participar dessa live conosco aí, tá? Muito obrigado aí, beleza? Wagner, eu queria que Tá? você Eu que agradeço aí. eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco de você, né, do profissional que você é. A gente sabe que você é preparador físico da seleção brasileira, de vários atletas aí, do jiu-jitsu, de MMA, né? Então, falar o que você faz hoje, né, e aonde que você está, por favor. Então, eu sou o Wagner Zaccani, sou preparador físico da Seleção Brasileira de Judô. Trabalho no Clube Sojipa também na preparação física de judô e trabalho como personal de alguns atletas de MMA e de jiu-jitsu. Jiu-jitsu eu já trabalhei com o Nicolas Menegali, já trabalhei com a Monique, com o Mário Reis, com o Cobrinha. Então, com uma turma bem forte aí. Só fraquinho, né? E tive a oportunidade, o Mário já era faixa preta, já era campeão mundial quando eu comecei a trabalhar com ele, mas a Monique e os outros, e a molecada em seguida, eu comecei a trabalhar com eles quando eles eram faixa azul ainda, né? Então eu tive a oportunidade de acompanhar eles nessa trajetória até eles se tornarem campeão mundial na preta. Então isso é bem bacana, assim, a gente conseguir acompanhar os atletas. Com judô, eu comecei na Sojipa em 2010. É, 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 surgiu a oportunidade de trabalhar com o judô. Logo que eu entrei, a minha maior incumbência era diminuir o índice de lesão da equipe, né? Tinha muito caso de lesão, principalmente de ligamento cruzado. Então, a minha primeira missão foi diminuir o índice de lesão. Nisso, eu acabei conseguindo diminuir o índice de lesão da equipe e junto começou a vir os resultados, né? Aí começou gente entrar na seleção brasileira. Na seletiva entrou muito atleta na seleção brasileira, logo no meu. Há 3 meses, quando eu entrei, 3 meses depois, 4 meses depois, a Mayra foi vice-campeã mundial. E foi um feito inédito, né? Uma mulher fazer final no judô. E aí, para cima, foi em 2012, depois das Olimpíadas de 2012, eu fui convidado para fazer parte da comissão técnica da seleção brasileira e estou até hoje. Então, eu estou indo para o meu terceiro ciclo olímpico, se Deus quiser, né? Aconteça o ano que vem as Olimpíadas. E como preparador físico, cara, eu já consegui, acho que tudo, né? Tem os principais resultados dos lutadores que eu trabalhei, eu consegui. Então, campeão mundial, medalha olímpica. Sou um cara realizado profissionalmente. E aí, sempre quando surge essas oportunidades, eu trocar ideia com as pessoas e passar um pouquinho da minha experiência, não digo nem conhecimento, né? Que conhecimento todo mundo tem, adquire o seu, mas essa experiência dentro do esporte de alto rendimento, são 10 anos trabalhando com judô, mais 3, são 13 anos trabalhando com lutas na preparação física, e sempre foi uma vontade minha desde o início da minha formação, né? Comecei a fazer educação física e já era praticante de arte marcial, e sempre tive a vontade de fazer a parte de preparação física, sempre gostei muito dessa parte. Então, aliei uma área de estudo junto com o que eu praticava e deu muito certo, né? Então, essa vivência me ajudou muito, acredito que tenha ajudado muito na elaboração desse método de trabalho que eu sigo hoje. pelo jeito você começou cedo, né, Wagner? Você é um cara novo ainda e já, com todos esses resultados, Nada! todo esse tempo aí na É que luta eu aí. fiz a barba. Eu tenho 40 anos, Eita! estou no esporte de lutas fazem 13 anos faz 13 anos que eu trabalho com preparação física de lutadores. Então já tem um tempinho aí que eu tô na estrada. O que deixa a gente bem surpreso, Wagner, assim, é a participação de atletas assim nesse período de confinamento, né? O trabalho que você consegue desenvolver com seus atletas, mesmo nesse período de confinamento aí,
como é que você faz para motivar esse pessoal que está trabalhando? Como é que você consegue fazer isso? Antes eu vou mandar um abraço aí, o Ney Wilson, o nosso coordenador na Confederação Brasileira de Judô. Thiago Minu, grande lutador de MMA, que eu tive a oportunidade, prazer de conhecer. E aí, isso que é legal, né? Tive a oportunidade de ser preparador físico de grandes ídolos do esporte e conhecer muitos ídolos, né? Através da minha, Bacana. através da minha profissão. Aí o Gueno, que é atleta meu de MMA, meu irmãozão meu, Carrasco, fisioterapeuta que trabalha comigo no clube e na seleção. Então tem uma galera aí acompanhando. Cara, vou dizer, Legal. preparação física nessa época de quarentena. É, é uma época que eu optei por fazer um destreinamento dos meus atletas. Era quase impossível manter a intensidade de um treino para buscar performance. Eles em casa, a maioria não tendo material suficiente, que eu trabalho muito, minha metodologia é muito baseada em treinamento de força, né? Então, a gente fica sem material para trabalho e não consigo bater a intensidade do treinamento para conseguir uma performance. Então, eu optei por fazer um destreinamento, que faz parte do princípio do treinamento. O destreinamento faz parte dos princípios nossos do treinamento. E que é pouco, tem gente que pouco utiliza, né? Só para contextualizar o destreinamento, o atleta, quando está no final da carreira, já tem que programar o final da carreira dele, né? Porque o impacto fisiológico no final da carreira dele, no organismo dele, é muito grande. Então, ou quando ele se aposenta, ou quando ele tem uma lesão e precisa ficar um tempo afastado, eu tenho esse destreinamento. É a mesma coisa que a gente está tendo agora. Ah, mas os atletas estão treinando em casa. Mas eu não consigo, em casa, manter uma intensidade alta para buscar a performance dele. Então, Tá. eu, em conjunto com a comissão técnica, que isso é bacana também de ter, a gente não toma uma, uma atitude sozinho, né? Então, a gente coloca um assunto em debate e senso comum foi determinado isso aí. Eu ia provocar um decréscimo no treinamento e o treino que eles têm feito em casa era para manter uma rotina para eles. Porque a gente sabe esse impacto, principalmente psicológico, eles cancelam a Olimpíada, não tem competição, não pode treinar, o atleta fica perdido, ele fica sem rotina. Então, junto com a área da psicologia, os coaches, a gente decidiu fazer uma treino para eles, para minimizar os impactos. A gente sabe que vai ocorrer um impacto e a nossa intenção era de manter eles ativos psicologicamente e tentar minimizar o máximo possível o impacto desses treinos diferentes, né? Agora a gente está retomando os treinamentos aqui em Porto Alegre. Aqui a gente está a nossa realidade está um pouquinho diferente, né? E a gente está voltando com uma avaliação física, principalmente, para entender o quanto que impactou esses treinamentos na quarentena. E aí, em cima disso aí, a gente conseguir individualizar mais o trabalho e garantir uma melhor periodização assim que quando aparecer as competições. Deixa eu perguntar. Desse treinamento, eu não conhecia esse termo, esse tipo de treino, não conhecia mesmo, né? Então, é a mesma coisa que treino de manutenção? Se não é, se é, e qual é a diferença entre um e outro, pai? Não, treino de manutenção a gente vai fazer a manutenção do que ganhou, né? No treino nessa parte do destreinamento, eu vou forçar uma queda de rendimento do meu atleta. Eu estou forçando uma queda de rendimento do meu atleta. Então, como eu não tinha como ganhar rendimento nele treinando em casa, eu optei por destreinar eles. Então, eles estão treinando numa intensidade de baixa a moderada, perto do que eles, assim, entende-se que uma intensidade moderada para os atletas já é intensa para muita pessoa, né? Mas Sim. para eles, o nosso controle de carga lá, eles estão fazendo treinos de baixa, média intensidade, até porque eu tenho que pensar na parte imunológica do atleta, né? Então, um treinamento intenso nessa época não seria interessante, justamente porque pode ocorrer a baixa da imunidade. Com o que a gente está passando por aí, não seria uma atitude interessante.
Entendi. Então, a gente está buscando a mesma queda de rendimento. O que, que a ciência nos diz? A gente ia ter a cada 4 semanas parada, a gente tem um decréscimo de 4 a 10% no treinamento de força, na força, e de 10 a 17% na potência. Isso que a ciência nos traz. Então, a gente não estava parado, a gente não está parado. A gente está ativo, mas sem buscar performance, né? Então é mais para manter eles dentro de uma rotina e manter eles ativos. Mas mais pensando ainda Então, na função imunológica e psicológica deles, né? entendi. Aproveitando a pergunta do Carrasco ali, o Carrasco colocou ali, e as lesões? Então, o que a gente viu agora com a volta do futebol alemão lá, tantas lesões acontecendo, o que você acha que pode ter acontecido com eles, né? E o que você está fazendo para evitar isso aqui na volta dos teus atletas para as lutas? Então, isso que aconteceu com o futebol alemão e aconteceu agora, acho que com Curitiba. O Curitiba teve um índice de lesão grande com gente até fazendo treino online. Eu estava vendo uma reportagem isso aí. Logo que entrou a quarentena, começou bastante lives, né? E Uhum. aí, uma das primeiras lives que eu fiz foi com o meu fisiologista e a gente estava comentando justamente isso aí na live. Que o treinamento em casa eu não conseguia buscar performance. E essa Sim. mudança de característica de treino já vai causar um impacto no meu atleta. Certo? 2 semanas depois, eu fui convidado para fazer uma live com o pessoal da fisioterapia. E eles trabalham, esse pessoal, essa equipe que eu fiz a live, eles trabalham com basquete. E a tendência, e eles comentaram que a tendência do basquete era voltar já nos playoffs finais. E aí a gente chegou a comentar que um perigo que é de sair de um treinamento em casa, que a gente não consegue colocar intensidade, já cair numa competição nos playoffs finais, que o ritmo de jogo era muito intenso. Então, Entendi. isso não é assim. É arriscado a gente tirar os atletas de um treinamento em casa, na quarentena, não ter um tempo de adaptação e já colocar eles em jogo. Por mais cadenciado, tranquilo que for o jogo, a partida, ou até mesmo a luta, é intenso. Na luta, principalmente, ninguém quer perder. Se a gente é do Sim. jiu-jitsu, a gente, vamos fazer um rola soltinho. Soltinho, não tem nada soltinho, todo mundo, ninguém quer perder, ninguém quer dar 3 tapinhas. Essa é a verdade. É. Botou para confronto é intensidade. Então, isso é um risco que a gente está correndo. E não só com atletas, com alunos normais da academia, a gente tem que ter um cuidado com o retorno, porque o tendão, a pessoa ficou mais, por mais que ela seja ativa, ela não está no mesmo ritmo do dia a dia dela. Ela baixou o ritmo. O tendão fica mais enfraquecido, a musculatura fica mais enfraquecida. Então, a gente tirar o atleta de um treinamento de em casa, já colocar ele num ritmo maior, a gente corre esse risco de lesão. Por isso que lá na Ok. comissão técnica, eu e o Carrasco, o que a gente optou? Uma bateria de testes para entender o que aconteceu com o nosso atleta no meio desse treino e a volta a gente não está treinando judô, é só a parte física. Então, eu tenho tempo para trabalhar, porque a gente não tem competição ainda prevista. Então, com esse tempo, eu estou fazendo um período de adaptação anatômica do meu atleta para reforçar tendão, articulação, músculo, para começar depois, aos poucos, incrementar um volume e uma intensidade de treino maior. Por isso que a gente tem que se ligar na questão da avaliação física. Fazer uma avaliação física dentro da realidade de cada um, interpretar os dados dessa avaliação física e, em cima disso, planejar um retorno e um trabalho físico pós-quarentena. Legal. Você, como preparador físico de várias modalidades, diz pra gente, qual que tem diferença, se tem ou não tem, e quais as diferenças da preparação física de um lutador de MMA para um lutador de Muay Thai ou Kickbox e um lutador de Jiu-Jitsu e Judô, digamos. Quais que são, assim, as principais diferenças? Se tiver, Náudio.
Ó, antes só responder aqui antes que passe a pergunta. Os mesmos testes foram feitos antes da parada. A gente fazia os mesmos testes até a gente poder comparar um teste com ele mesmo, tem que ser o mesmo teste. Então a gente tem um padrão de testes que é feito no clube e a gente refez esses testes pós-pandemia com os dados que nós já tínhamos. A gente está fazendo um trabalho comparativo. Entrou aí, ó, meu fisiologista está na área também, doutor André Lopes, que eu comentei que a gente havia comentado já desse treinamento em casa, não era treinamento. Vamos lá. A diferença é total. A gente lembra os princípios do treinamento que eu tinha comentado lá do início, que tinha o destreinamento. Para mim, tem duas que é os mais importantes, que é especificidade do esporte e individualidade biológica. Então, só nesses dois princípios do treinamento eu já respondo a tua pergunta. Porque dentro do jiu-jitsu eu ainda tenho categorias de peso diferente, de faixa. Cada faixa é um tempo de luta, que isso já interfere totalmente no meu trabalho da preparação física. O MMA já é configurado de outro jeito. São rounds de 5 minutos por 1 de pausa. Mas aí dentro do MMA ainda tem, se o cara vai lutar o cinturão, são 5 rounds por 1. Se eu não disputo o cinturão, é 3 por 1. Isso também já faz uma diferença grande na hora de eu fazer o planejamento da preparação física. Judô também com o Dickmon que a gente disse, mas é completamente diferente. O tempo de luta é diferente, o ângulo, as articulações que são mais exigidas, os golpes são diferentes. Então, para cada área desportiva, é uma preparação física diferente. Uma preparação física diferente. Uma base, uma metodologia de treinamento que tem uma base. Mas na hora que eu entro na parte específica, a formulação do treino é completamente diferente. Tá. Quero dar um abraço aí para o grão-mestre Carlos Pilipek. Seja bem-vindo aí, grão-mestre. Outra coisa, Wagner. O atleta que está começando, ele que não tem uma equipe de preparação física que nem vocês têm na equipe de vocês, ele quer melhorar o condicionamento dele. Ele começa a procurar alternativas fora da academia, né? Uma natação, uma musculação, crossfit. O que você recomenda? O que é melhor fazer ou não fazer? Então, vamos lá. Esse assunto do crossfit eu sempre me meto numa polêmica, né? Porque, assim, crossfit não é preparação física para esporte de lutas. Por quê? Cuidado que você vai falar, porque eu tenho uns caras aqui que é faixa marrom de crossfit já. Porque, assim, não é nada contra a modalidade, mas crossfit é uma modalidade esportiva, né? Quando eu vou entrar para fazer uma preparação física, eu acabei de falar, a gente tem a especificidade do esporte, a característica do esporte. O crossfit, se o meu atleta vai chegar lá para fazer crossfit, tem o WOD do dia, que pode durar 20, 30 minutos sem parar. Já foge. Se o meu atleta vai lutar no MMA, por exemplo, 5 minutos de luta por 1 de pausa, a configuração do treino do crossfit já não serve para mim. E a outra tem que levar em consideração também a individualidade biológica. Lá no box de crossfit é o mesmo treino para todo mundo. Não está sanando as necessidades do atleta específico. E aí, que nem assim, a mesma coisa botar o cara do crossfit para fazer a preparação física lutando. Eu tenho uma competição, um desafio lá, eu vou treinar Muay Thai para melhorar meu condicionamento cardio. Não tem, a gente vai melhorar fazendo o específico. Quanto mais específico, melhor. Então, eu não gosto de crossfit como preparação física. Tem a pessoa que não tem condições de ter um preparador físico, eu aconselharia buscar uma academia de musculação e aí procurar um profissional de educação física para ele modular um melhor treino de força, que eu acredito que ele vai ter muito mais resultado, muito mais benefício do que um crossfit. Mas não tem nada contra a modalidade crossfit, só que ela não satisfaz esses dois
essas duas partes dos princípios, né? Individualidade biológica e especificidade. Entendi. Outro assim, assunto bem comentado no mundo da luta é a perca de peso, né? Que eu, pessoalmente, eu sou um pouco contra. Como eu não sou profissional da área, sou leigo nessa área de educação física, mas eu vejo que o atleta acaba perdendo muita longevidade de atleta com esse negócio de perder peso, perder muito peso para lutar, né? Como muito mais no MMA, no boxe, do que, digamos, no jiu-jitsu. No jiu-jitsu até se perde, né? Mas não é tanto. No judô, não sei como é que é, se é mais ou menos parecido com o jiu-jitsu, que até se perde peso, mas não se perde tanto. No kickbox, o cara tem que pesar 3 dias seguidos, então ele não pode perder muito peso, né? Ele pesa no primeiro dia de competição, no segundo dia ele tem que pesar novamente, no terceiro ele tem que pesar novamente. E eu, de opinião pessoal, deveria ser assim, como é no kickbox, como é no jiu-jitsu, que você pesa, vai lá e luta, né? E eu quero saber a sua opinião disso, sobre a perca de peso em vários tipos de categorias de luta, né? Várias modalidades de luta, e o que você recomenda fazer. Para quem precisa perder muito peso e para quem precisa perder pouco peso. Para quem, ó, lutador de jiu-jitsu tem que perder 500, 1 quilo para lutar, né? Para estar numa determinada categoria. E para o lutador de MMA, que é esse, tem que perder de 8 a 12 quilos para lutar. O que você recomenda? E qual a sua opinião sobre isso? Bom, a perda de peso, ela faz parte culturalmente, acho que, dos esportes de combate, né? Porque essas categorias são divididas por peso, então isso aí está enraizado já na gente no boxe, no MMA, no jiu-jitsu, no judô. A gente sabe que causa um impacto negativo a perda de peso na performance do atleta, isso é fato. E aí a gente tem várias diferentes realidades também. Então, cada esporte tem a sua peculiaridade. MMA, vou começar com o MMA, que é onde as pessoas perdem mais peso, que eu trabalho e perde mais peso. Tá? No MMA a gente consegue 24 horas para tentar recuperar o organismo. Mas, dependendo como é essa perda e dependendo como é a recuperação, como é feita a reposição hidrolítica do meu atleta e de outros nutrientes, 24 horas não será... não vai ser suficiente para repor e o atleta se recompor do desgaste ocorrido. Dependendo como é esse desgaste, como é feita essa perda de peso, eu ia necessitar de 72 horas para recuperar o indivíduo. Então, no MMA eu tenho 24 horas. No jiu-jitsu, dependendo da competição, não chego a tudo isso. No judô, normalmente a pesagem é feita no final do dia e no outro dia a gente começa as lutas. Então também não dá 24 horas, não dá nem um dia de intervalo entre a pesagem e o início da competição. No MMA, que é o mais difícil, a gente acha uma metodologia para o atleta e testa ela para ver se dá certo ou não. A gente vai tentar. Tem atleta meu, o Gueno, que estava aí na live, a gente chega a perder 10 quilos em uma luta do peso que ele treina para a luta. Mas Em é feito quanto de tempo forma isso aí? gradual. Então, a gente, Em no quanto tempo dia ele da perde? pesagem, então, a gente começa 10 dias antes, já começa o processo mais severo de perda de peso, mas no dia da pesagem a gente tira de 2 a 3 quilos, que é o que resta, que a gente daí tira por desidratação. Então, esses Certo. 2, 3 quilos só água que a gente tira. Mas ele já vem fazendo um corte de carboidrato, um corte de sódio, ele já está reduzindo a quantidade de alimentos, mas tudo isso também de forma controlada, né? Mantendo os treinos começam a mudar também a característica nessa fase final, então eu já não estou com tanto volume. O MMA, eu não trabalho na última semana, a gente só perde peso. A gente não faz um trabalho físico. Então, é só trabalho específico de MMA, mas o físico a gente tira e só se preocupa com a perda de peso. Porque o atleta já começa a mostrar mais debilidade, né? E até questão mental,
a faísca fica mais atrasada, vamos dizer assim, né? Então, isso para um perigo de lesão é muito grande. Então, na última semana, o pessoal do MMA, eu não faço preparação física, eles já estão prontos. Um treino a mais, um treino a menos, não vai fazer diferença para ele na performance, então ele já está pronto. E a gente só se preocupa com a perda de peso dele. No judô, a gente trabalha na confederação e no clube, eu trago isso também, porque quando eu comecei a trabalhar no clube, eu já trazia isso com essa experiência que eu tinha de conhecer pessoas do MMA, de trabalhar com MMA. A gente trabalhava com um limite eu sugeri no começo do trabalho lá no clube, a gente trabalhar com 5% no máximo acima do peso de competição. Que o que a ciência nos diz? Até 5% o impacto fisiológico não é tão grande no desempenho do atleta. Acima disso, a gente já começa a ter um comprometimento maior. Então, e na confederação também foi adotada, a gente trabalha numa margem até de 5% acima do peso de competição. E na semana da competição, o atleta tem que estar a 3% do peso. Então, a gente sabe que o impacto é muito menor e a gente consegue recuperar bem o atleta. No judô ainda tem uma característica que a Federação Internacional colocou, até para evitar essa perda muito grande de peso. Tu pesa no final do dia, no outro dia, antes de começar a competição, são sorteados 3 atletas para refazer a pesagem e esses não podem passar os 5% da luta, do peso de luta. Se passar, já está fora da competição, é cortado da competição. Então, o judô já está com um controle mais rígido para evitar essas perdas de peso excessiva, né? Jiu-jitsu, a maioria dos atletas que eu trabalho não tem problema com peso, é um pessoal mais controlado, que nem tu falou. É difícil ter um atleta que vai perder muito peso. Mas então, assim, o MMA e o judô, a gente está em 2 extremos, né? Então, a gente consegue trabalhar até 5% do peso da luta, mas tem essas nuances específicas do esporte, a pós-pesagem, a repesagem no outro dia. E o MMA, que culturalmente o pessoal já perde muito peso, mas aí também que é legal, a gente acompanhando o quanto que o atleta está perdendo. Até em que momento tem perdas mais acentuadas no atleta. Por exemplo, o atleta tem que perder 10 quilos. Mas a gente sabe que a partir do 5º quilo ali que falta, a potência dele despenca, a força dele despenca. Então a gente busca daí depois estratégias para manter ele, para não perder 10, perder 5. Porque a gente sabe que 5 quilos não vai interferir tanto na performance dele. Mas isso eu só vou ter com a avaliação física do meu atleta e fazer o atleta ter esse entendimento, né? Porque aí, que nem eu falei, está muito enraizado na cultura das lutas, essa perda de peso muito grande. Então, a gente tenta mostrar o outro lado para o atleta, conscientizar o atleta, e aí descobrir a melhor maneira de tanto de perder peso, quanto de repor esse peso que foi perdido. Wagner, outra coisa, quero mandar um abraço para todo o pessoal da N1 aí. Você tem um monte de fã aí que acompanha o esporte, que acompanha esses atletas que você treinou e treina aí, né? Então eles querem saber quem é o cara que prepara esses atletas aí. É isso aí, é o Wagner, né? Você atende esses atletas à distância? Como é que você só é fixo aí da Sojipa ou da seleção, ou você atende mais atletas do Brasil afora? Não, atendo mais atletas e atendo à distância. O Cobrinha, até quando foi campeão do Super Grand Slam, em 2017, o trabalho todo foi feito à distância. O Cobrinha mora em Los Angeles e eu aqui em Porto Alegre. Então, o trabalho foi todo feito à distância, todo monitorado à distância. Então, eu consigo trabalhar mesmo à distância, mas assim, vai depender muito da responsabilidade de cada atleta, né? Porque uma coisa é tu receber um plano de treinamento e fazer sozinho ou com outro professor. Outra coisa é tu ter o Wagner do lado ali te incomodando, te controlando. Então, mas é possível sim fazer. O Cobrinha é um exemplo disso, um exemplo vitorioso disso aí que dá certo, quando tem um comprometimento do outro lado também, né? Não adianta só sou treinado pelo Wagner. Não, tu tá com a planilha do Wagner. Agora tu conseguir fazer o que realmente a gente quer e precisa, aí já são outros 500, mas tem como fazer sim.
Então, tá. Duas perguntinhas só, está acabando o nosso tempinho ali. Uma pergunta é a importância da corrida na preparação física. Que forma que se dá, se você usa, né? E qual que é a importância e de que forma que ela é aplicada? Eu uso, mas não em todo o processo de treinamento. Eu acredito que nós temos que ter um condicionamento cardiorrespiratório no nível bom para ajudar na recuperação do condicionamento glicolítico. Porque, assim, um atleta bem condicionado, ele não vai só ter gás para a luta. Ele vai se recuperar melhor entre um round e outro, ele vai melhorar entre uma luta e outra. Então, o condicionamento cardiorrespiratório, estando em dia, ele vai ser suporte para a recuperação do meu atleta entre as séries do treinamento, entre as lutas da competição, entre cada round. E a gente sabe que com quanto mais rápido o atleta se recuperar, uma vantagem ele vai ter em cima do adversário dele. Então, eu utilizo principalmente no período de base dos meus atletas, em forma geral, né? Tem um caso e outro ali que eu vou ter que colocar um pouco mais de corrida, mas de forma geral eu utilizo a corrida bastante no período de base e depois eles fazem a manutenção com o próprio judô, com o próprio treino técnico de jiu-jitsu, de MMA, que é o treino específico, né? Então eu faço até atingir um VO2 que a ciência diz que é aceitável pela modalidade. Atingiu aquele nível de VO2, a gente faz só a manutenção e o resto é treinamento técnico, né? Treinamento específico, com a própria luta mesmo. Né? Tá? Você atende a amadores, por exemplo? Sim. A maioria, vou dizer, a maioria dos atletas que eu atendo online, a maioria são atletas amadores, né? E assim, e master, né? Pessoal master do judô procura bastante, que ainda compete, não é atleta, mas tem uma vida paralela e gosta ainda de competir, gosta de treinar, então a procura é bastante assim dos amadores. Profissionais, às vezes, tem a questão da equipe, né? Pessoal o Wagner é da Sojipa, então o pessoal do judô de outra equipe acaba não procurando o Wagner. O Wagner aqui em Porto Alegre é de uma equipe de jiu-jitsu, então a do outro. Então tem essa questão da bandeira muito presente ainda, do atleta profissional que a gente não consegue, por mim não teria problema nenhum, porque é meu trabalho preparar atletas, mas a gente sabe que tem essa cultura da bandeira nas artes marciais, que isso aí... Então, o atleta amador, ele não tem tanto isso, né? Ele quer ser preparado para a competição que ele quer fazer, então acaba sendo procurado por atletas amadores, né? Sim. No lado profissional, eu não sei, digamos, no MMA, de repente é um pouco mais completo, no judô, por ser da seleção, é um pouco mais completo. Como é que funciona a equipe multidisciplinar dessas modalidades? O que vocês têm? Quais os profissionais que você tem que te auxiliam na preparação desses atletas? Tá. Nutricionista, fisioterapeuta, coach, coach mental, né? Nutricionista, fisioterapeuta, o coach com a preparação física, o head coach, que é o sensei, né? No judô a gente tem ainda a parte de analítica de desempenho. Tem uma pessoa responsável só para analisar lutas e nos passar esses dados para nós, para eu conseguir tirar informações para a preparação física e para o atleta, dados de adversário, dados deles. Então, a gente tem uma área bem completa aí. Mas, assim, não adianta a gente ter uma equipe multidisciplinar se essa equipe não trabalhar interdisciplinarmente. Por quê? Eu tenho que saber o trabalho que está sendo feito em cima do tatame, em cima do trabalho do atleta em si, com um treinador dele. A nutricionista tem que saber o que eu estou fazendo de preparação física para dar o melhor suporte para esse atleta. O fisioterapeuta tem que estar integrado no treinamento físico também, sabendo o que está acontecendo no tatame, o que está acontecendo na parte física. Se o atleta lesionou, de que maneira que foi aquela lesão. Porque ao final da parte de reabilitação, tem uma parte da reabilitação que fica, né?
Não é nem mais da fisioterapia, mas não é ainda da preparação física. Fica aquele limbo, assim. Então, a gente tem que ter um alinhamento de trabalho muito grande para suprir as necessidades do atleta nesse momento, tanto na parte preventiva quanto na fase final de reabilitação. Então, tem que ter essa conversa entre os membros. Porque, assim, já com jiu-jitsu é mais fácil disso acontecer, ocorre mais. Tipo, eu tenho nutricionista. Ah, beleza. Mas a nutricionista nunca perguntou qual é o plano de treinamento físico para o atleta. Então, como é que ela vai prescrever uma dieta baseada em quê? Se ela não sabe qual é a característica do treino dele, em que fase do treinamento que ele está, porque cada fase tem uma característica que vai ter que precisar ou mais calorias ou menos calorias. O atleta já começou a perder peso, o treino dura 2 horas, 3 horas, quanto tempo dura? Tem treino que dura só meia hora. Então, tem que ter esse diálogo. O meu treinamento não pode sobrepor o treinamento do tatame, do técnico. Eu tenho que saber o que está acontecendo em cima do tatame para conseguir ajustar a carga de treinamento. Então, acredito que hoje em dia todo mundo tem uma equipe multidisciplinar, mas essa equipe multidisciplinar tem que saber trabalhar interdisciplinarmente para conseguir o sucesso com o atleta. Entendi. Assim, você que trabalha com as diversas fases do atleta, né, iniciante, master, profissional, vamos botar assim, de 1 a 10, uma carga de trabalho, de 1 a 10. Para o atleta master, adulto iniciante e profissional, de uma mesma modalidade. Que carga que você dá de trabalho para o master, para o iniciante e para o profissional? Então, eu tenho que saber o nível de condicionamento, né? Que nem assim, a gente vai trabalhar com criança e adolescente. Eu, para saber isso aí, eu preciso saber em que fase que está esse adolescente. Ele já maturou? Não maturou? O cara é master. O que ele tem de bagagem? Qual é o laço fisiológico que ele tem para conseguir prescrever? Porque assim, eu posso ter 2 atletas, até profissionais da mesma categoria, do mesmo esporte, da mesma categoria, que o treinamento é completamente diferente. De repente, o Master já vinha treinando desde pequeno, né? Agora é Master, mas então ele já tem uma memória física do que o Master que começou agora há pouco tempo também, né? Então assim, e às vezes o atleta profissional, mesmo atleta, 2 atletas da mesma categoria, do mesmo esporte, eles vão precisar de treinamentos diferentes pela especificidade deles, pela individualidade biológica. Às vezes um atleta meu vai ter muito característica de resistência, outro muito mais característica de potência, outro muito mais característica de força. Então eles possam ter 3 atletas da mesma categoria do mesmo esporte com características diferentes. Não que o atleta que é mais potente não vai precisar de força e resistência, mas eu tenho que suprir, melhorar ainda mais a potência dele. E aí o trabalho específico, pré-competitivo, vai ser totalmente diferente. A base de todo mundo é a mesma, é força, mas na hora que a gente começa a se aproximar da competição, na parte pré-competitiva da minha periodização, os trabalhos vão ser muito diferentes. Então, se eu for, ia ser muito generalista, falar assim, a carga de trabalho, porque é muito individual, né? Eu não... Para mim, assim, vai ser sempre perto do 10, de acordo com a realidade de cada um. Então, dentro da tua característica, eu vou chegar perto do 10, visando o teu condicionamento. Eu vou pegar o Pedrinho, eu vou chegar perto do 10, levando em conta o condicionamento dele, a idade dele, a maturação dele. Então, a minha característica de treino é sempre intensidade muito alta, mas assim, que nem eu falei assim, a intensidade dos treinos dos meus atletas treinando em casa, quando eu digo que foi de moderada, de leve a moderada, é muito forte para uma pessoa que não tem esse condicionamento, essa bagagem. Tanto é que quando começou esse negócio de pandemia, todo mundo começou a postar treino em casa, né? Treino em casa, fazendo treino. Eu falei para os atletas, não poste treino na íntegra, porque a gente pode acabar machucando alguém. Porque todo mundo vai querer saber o que a Mayra está fazendo de treinamento. E aí vai ver a Mayra fazendo aqueles exercícios, se eles não sabem o contexto que está aquele exercício, vai querer fazer em casa e vai acabar se machucando. E aí vai se tornar perigoso. Porque é muito individual, né? A carga de treino é muito individual. E tem muito atleta iniciante que está começando na carreira, que tem talento e está começando,
ele acha que quanto mais ele treinar, melhor. E às vezes acaba causando overtraining, né? Tipo assim, eu não sou profissional da área da educação física, mas eu vi o atleta chegou lá a lutar, morreu. Mas morreu, cara, não está treinando? Não, estou treinando isso, todo dia eu faço isso. Falei, bicho, você está treinando demais, eu acho, né? Mas procura um profissional. Ele foi procurar o profissional, o cara foi exatamente isso. Você está treinando demais. Então, por isso que eu acho a importância do profissional de educação física para esse pessoal de luta, né? Às vezes treina de menos, às vezes treina até demais, né? Então, tem que ter um profissional acompanhando. Nós aqui temos um profissional, Marlon Mini, um abraço para ele, e é difícil, às vezes, botar isso na cabeça do cara que está começando. Porque, não sei se você tem esse caso, que você vai passar isso para o atleta e ele acaba querendo passar para você o que ele quer fazer, o que ele acha que é o certo para fazer. Acontece isso com você também ou não? Sim. Antes, mandar um abraço para a professora Débora Garcia, que está aí acompanhando. Então, o que separa o overtraining do pico de performance é uma linha muito tênue. E o atleta quer estar sempre competindo, principalmente o pessoal do jiu-jitsu. Tem competição, parece que todo final de semana tem uma competição de jiu-jitsu para o cara lutar. É muito arriscado eu querer que o meu atleta tenha performance de janeiro a dezembro. Não tem como. Por isso que a gente escolhe picos de performance na periodização. Eu, durante o ano, eu dei 3 picos de performance durante o ano. Para evitar levar o atleta a uma sobrecarga extrema, levando ele a fazer ele a overtraining. Mas isso acontece principalmente porque quando as pessoas fazem o planejamento de treino, eles não têm o controle de carga do treinamento. Eles não têm o controle do que está acontecendo em cada fase do treinamento. E aí, aí se perde. Porque o atleta sempre vai querer treinar mais. Sempre vai treinar mais. E aí todo mundo acha que o quanto mais, melhor. E aí o cara do MMA chega no meu treino físico, eu vou lá e enfio a porrada no cara. Aí o cara vai lá no treinamento de jiu-jitsu, o cara do jiu-jitsu, o treinador de jiu-jitsu, pá, treino bom é treino duro. Vai lá e pau no cara. Daí o cara vai pro treino de boxe, o cara do boxe acha treino bom é treino duro, pum. Então no dia o cara toma 3 porradas, 4 de profissional diferente. E aí no outro dia repete, e repete, e repete. O atleta não vai aguentar. A gente vai estar levando o atleta a overtraining e vai estar levando o atleta a algum nível de lesão. Então, mais importante, às vezes, que eu acho do que o planejamento é o controle de carga dele. Tem que ter alguns parâmetros, alguns métodos para ter esse controle de carga. Aí eu vou aumentar volume, mas como que eu vou aumentar o meu volume de treino do meu atleta? Vou aumentar a intensidade? De que maneira que eu vou... E ter parâmetros para acompanhar. Será que realmente essa intensidade, esse volume que eu aumentei, está trazendo benefícios para o meu atleta? Não está sendo demais? Como é que está sendo a recuperação do meu atleta? Como é que está sendo? Então, tem diversos parâmetros que eu tenho simples que eu consigo fazer para ir acompanhando diariamente esse meu atleta. Porque no primeiro sinal que alguma coisa der errado, um desses parâmetros vai mudar. E aí tu tem todo o perfil do teu atleta. Chegou assim, cara, vamos supor, ele recupera entre uma série e outra de exercício, a frequência cardíaca dele 30 batimentos. Tá? 30. Um dia ele baixou 20, outro dia ele baixou 10, outro dia ele baixou 10 de novo, outro dia foi... Opa, alguma coisa está acontecendo com esse meu atleta. Mas se eu não tiver esse parâmetro de controle, bicho, eu vou estar dando porrada no cara lá, porque eu botei no papel, o papel aceita tudo, e vou lá estar chumbando, o outro cara chumbando, quando vê o atleta acaba em overtraining fácil. Por não ter esse controle de carga do treinamento. Entendi. Tirando essa pandemia, esquece 2020, como é que você acha que está o esporte no Brasil? Está fácil praticar esporte no Brasil, especificamente esporte de luta? Tem dois, para assim, fazer esporte no Brasil é muito difícil, né? É complicado fazer esporte no Brasil. Agora, a luta em si, a gente divide a luta de rendimento e a luta para a pessoa comum. Fazer esporte e rendimento para lutas, principalmente lutas no Brasil, é difícil.
Porque a gente tem um preconceito com lutadores. A gente tem um, sabe? Ah, fala do lutador de jiu-jitsu, orelha estourada, cabelo raspado, brigão, do outro, sabe? A gente é meio marginalizado, assim. Então é difícil conseguir apoio, principalmente assim, tirando o judô, que é olímpico, pode ver, as outras as artes marciais não são bem vistas que nem o judô. Então é difícil de conseguir apoio, é difícil conseguir patrocínio, é difícil fazer esporte no Brasil. Só que a luta Você vê, você vê atleta de jiu-jitsu que quer ganhar dinheiro, professor de jiu-jitsu, vai dar aula nos Estados Unidos, vai dar aula fora, vai dar aula na Europa. No Brasil você ganha muito pouco com isso, né? De Muay porque Thai, assim, o esporte por tipo ele incrível não que dá dinheiro, né? pois é. Agora, de competição, atleta de Muay Thai vai lutar na Ásia, digamos, lá na Tailândia, que o dinheiro deles vale muito menos que o nosso, e lá ele ganha muito mais do que aqui lutando, né? É Mas e incrível o como gasto não é que ele tem, valorizada a luta. ele vai lutar o Mundial na Tailândia, olha o gasto que ele tem que fazer vaquinha, ele tem que trabalhar, ele não vive só disso. Ele tem que dar aula, ou ele tem que trabalhar em outro trabalho, ele sai do trabalho, vai fazer o treino dele. Ele tem que fazer vaquinha, tem que pedir patrocínio para ir até, porque é caro ir. É caro se manter um atleta. Tem suplementação, aí tem médico que se tem que ir, se dá lesão, então é difícil fazer esporte no Brasil. Só que assim, É, se eu for pensar em maneira, eu como dono de academia, eu não ganho um tostão dando treino para os meus atletas de MMA. É prazer meu, é uma coisa que eu gosto. Mas o que esses atletas chamam? Alunos. Porque aí teve um aumento de praticantes de artes marciais. Com sim, a, com a disseminação maior do UFC, isso trouxe benefício para nós. Quebrou um pouco aquele paradigma que a academia é só para brigar, aquela imagem que o pessoal tinha de lutador foi enfraquecida, que aí começaram a admirar os lutadores. E aí isso começou a trazer um público diferente para dentro da minha academia. Que aí sim. fomenta nosso esporte. E aí nos dá condições assim. Mas a gente pensando em esporte de alto rendimento, de lutas, é muito complicado fazer aqui no Brasil. Tá. Duas coisinhas, vai. Agora, 2020, pandemia. O que você espera, o que você sabe, o que tá para acontecer de campeonatos no Brasil ainda? O que a gente tem pela frente no Brasil? O que você tem notícia que pode ter? O que você acha que ainda vai ter? Eu acredito que tão cedo a gente não vai ter evento. No judô, a gente já tem a possibilidade de não ter mais evento esse ano. Jiu-jitsu, a IBJJF, já cancelou, não tem. É que assim, a logística de fazer um campeonato é muito grande, né? Tu tem que pensar em Sim. hotel para hospedar todo mundo, tu tem que pensar em restaurante para dar alimentação para todo mundo, tu tem que esperar aeroporto para. Então, o jeito que tá as coisas é tudo muito novo para todo mundo, né? Mas em forma de logística de competição grande, eu acredito que não vai ter tão cedo. Se tiver a partir de outubro, novembro, mas antes disso, Final de ano. só no final do ano, antes disso, acredito que não, do jeito que tá as coisas, seria até imprudente almejar alguma competição grande, porque assim, além dos atletas, tem mais o público espectador, né? E aí é mais gente ainda. O Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, olha quantos mil atletas a gente consegue botar. Campeonatos de judô, olha a logística, vem gente de tudo quanto é lugar. É complicado de fazer um. Então, assim, antes de outubro, acredito que não vai ter nada de competição grande. E vamos ser Talvez, otimistas para a partir de outubro a gente conseguir fazer, né? tomara, né? Deus te ouça. Wagner, eu quero agradecer a Luciane, a minha esposa, ela que faz parte, ela que cuida do marketing digital aqui da nossa equipe, tá? Quero agradecer demais a ela por ter, né? Porque ela, como eu te falei, ela é judó, então ela é sua fã aí de preparação física, né? Temos que fazer um negócio com o Wagner aqui e ficou te enchendo o saco e até você
concordar e fazer essa live com a gente aí. Então, quero agradecer ela. Quero agradecer muito a você, tá, de ter disponibilizado aí teu sábado para falar com a gente, né? Falar para os atletas. Nossa, é que a gente falei assim, nós temos um preparador físico, que é o Mário Mini, um excelente profissional. Temos você e o pessoal que conhece vocês, né? Os atletas que você trabalha, né? Se você está à disposição, para o pessoal poder te procurar aí também, né? E queria que você se despedisse, falasse alguma coisa para a gente aí. Não, eu queria agradecer o convite. Para mim é sempre muito gratificante conversar sobre preparação física, porque assim, não adianta eu ser o preparador físico da Seleção Brasileira de Judô e não poder retribuir todo esse conhecimento que eu adquiri durante esses anos. Então seria egoísmo meu de querer guardar o conhecimento só para mim, guardar as experiências que eu tive só para mim. Então, quando tem esse convite de live, até a Luciana falou assim, mas eu não tenho muito seguidor, não sei se vai ser... Para mim não tem importância de número de seguidores. Eu falei para ela, para mim não importa. Eu vou estar ajudando alguém, passando essa experiência que eu adquiri, que eu tive a oportunidade de adquirir para os outros, para mim já... é o meu trabalho. Então não adianta guardar para mim, quanto mais eu disseminar a semente da preparação física feita de forma séria e mostrar como é feita ela nos bastidores, para mim é muito gratificante. Então, sempre um convite que nem de vocês, para mim eu sempre agradeço de coração. Fico à disposição, espero ter contribuído da forma que vocês esperavam e fico à disposição no meu Instagram, manda uma mensagem no privado, tendo alguma dúvida, alguma coisa que precisa, fico à disposição de vocês ou dos seus alunos aí, do pessoal que está assistindo a live. Pode mandar lá sem problema nenhum. Assim que eu tenho tempo, eu respondo todo mundo. E se eu não souber a resposta que estão querendo, eu vou lá, vou procurar, vou trocar informações com vocês, até para a gente chegar no entendimento. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade de vir falar com vocês. E fico à disposição aí, caso tenha alguma dúvida, ficado alguma coisa em dúvida aí, manda um direct. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta para fazer. Não sei nem como é o som de horário aí. O meu aqui não está correndo, aqui eu não estava pegando as perguntas do pessoal aqui, eu estava fazendo improviso aqui. Wagner, mas então, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo de coração. E alguma coisa que você precisar do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós temos filiais aí, mas é no interior do Rio Grande do Sul aí, né? Então, o que você precisar da gente também, conte com a gente. Muito obrigado mesmo pela sua atenção aí, tá bom? Obrigado. Vamos fazer alguma coisa assim, hein? Cascavel, né? Isso. Vamos fazer alguma coisa aí. Passar essa pandemia e vamos fazer alguma coisa aí. Então tá, vamos fazer assim. Um abraço, vai. Feito, um abraço. Obrigadão.